pessoal? Deixa eu falar agora, Rogério, sobre essa questão urgente da derrubada do veto, pessoal, tá? Nós teremos ainda dentro do agendamento a derrubada dos vetos programada, não só o veto 38, não só o veto 02 e não só o veto 04, que a gente vem lutando por eles, mas também outros vetos que também são importantes. Mas a gente vai dar destaque para o veto 38 agora e esses vetos 02 e 04, tá? Veto 38 vai isentar você que é aposentado por invalidez, que está numa situação de saúde que não precisa mais voltar ao médico para constatar que aquela doença persiste, muitas das vezes uma doença incurável, como Alzheimer, entre outras, tá? O veto sendo derrubado vai te garantir isenção de convocações futuras do pente fino, tá bom? Uhum. Por isso a importância da derrubada desse veto. E ele pega por tabela também todo aquele que é beneficiário do BPC Loas, que também tem alguma situação de saúde com alguma complexidade irreversível, como é o caso dos autistas, tá, pessoal? Então, a importância de derrubarmos esse veto é muito grande. Alguém que acompanha o nosso, não sei se é Henrique o nome dele, Rafael, alguma coisa assim, quero até agradecer se ele estiver nos vendo, ele nos mandou tempos atrás, eu vou compartilhar com vocês aqui, um estudo que o governo fez sobre cada um dos vetos, para tentar se justificar. E essa justificativa não cola, tá, gente? Por isso, eu peço que as meninas continuem colocando a derrubada do veto aqui, o nosso abaixo-assinado, para que você e sua família possam assinar, e a gente vai ficar de olho para que essa derrubada seja retransmitida ao vivo aqui no próximo dia 27. Acompanha comigo esse texto, pessoal, para vocês entenderem a complexidade disso aqui, tá? É um estudo técnico que foi colocado em prática pelo governo. Eu já estou bem aqui na tela, deixa eu só ver se melhora aqui esse zoom, para a gente ficar com melhor qualidade para vocês. O veto 38, tá? Que está aí suspenso, né, sobrestado, até essa questão da derrubada dos vetos, que dispensa o segurado do regime geral de previdência social e do beneficiário do benefício de prestação continuada da reavaliação periódica das condições da concessão do benefício, pessoal. Quando a incapacidade for permanente, irreversível ou irrecuperável. Aqui está a ementa explicando mais ou menos o que se trata, e aqui eu quero trazer para vocês as razões do veto. Aqui é o que o presidente da República justificou como veto para que você não tivesse mais essa isenção. A proposição legislativa contraria o interesse público, ele está dizendo. Isso quem disse foi o presidente Lula, tá? Ao estabelecer que a deficiência seja considerada condição permanente ou irrecuperável. Por acaso eles são algum médico para atestarem se você está numa doença considerada permanente ou irrecuperável? Quem contestou isso, aliás, quem aprovou isso foram os peritos médicos, lá no próprio INSS. Quem é o governo federal? Baseado em quê? Em que justificativa? Em que termo técnico o presidente Lula está dizendo isso? E, pior ainda, abrindo a boca para dizer que não é do interesse público. Nós temos um abaixo-assinado com milhares de assinaturas mostrando o interesse público. Então, essa justificativa do presidente Lula não passou de uma... Eu não vou usar o adjetivo que eu ia usar, não. Mas isso aqui é uma cachorrada, uma safadeza com você aposentado, idoso, com você que tem doença grave e irreversível. O Lula deu um tiro no próprio pé, pensando em 2026, ele vai se lascar com essa atitude dele. Já não bastasse essa safadeza toda sendo feita com o aposentado, agora com esses descontos indevidos debaixo do nariz do governo. E ainda mais esse veto safado, sem vergonha que ele impôs a você que está doente e sendo roubado ao mesmo tempo. Porque muito aposentado que depende da derrubada desse veto é o mesmo aposentado que está sendo roubado por essas associações. Vocês já pararam para pensar na profundidade da gravidade disso, pessoal? Por isso que é importante você estar aqui comigo, para que a gente possa, unidos, derrubar esse veto. Agora mais do que nunca. Sim. Aqui ele fala mal um monte de bobagem. Eu não vou ler para não ficar estressado mais do que eu já estou, tá? E aqui, para concluir, da análise exclusiva ao veto do PL 5332, que é o nosso projeto que foi aprovado, a consultoria entende que o veto impede um possível aumento. Olha só que absurdo, Rogério.
É despesa. A análise, ele está preocupado apenas com a possibilidade do aumento das despesas públicas relacionadas aos benefícios previdenciários por meio da manutenção das reavaliações periódicas, ou seja, ele quer que você se lasque se você está doente ou não. Ele está preocupado que se a sua doença não for reavaliada, ele vai onerar os cofres públicos, que se fodam os cofres públicos. E ele respeite a sua doença, respeite a sua condição de pessoa doente, de pessoa numa situação irreversível de saúde. Onde é que está esse presidente Lula que abriu a boca para dizer que ia defender os aposentados lá na sua campanha? Ele está em silêncio, absurdo, ridículo, se escondendo de se expor diante de uma avalanche de coisas que ele defendia lá atrás, que protegeria você, e agora a resposta está sendo silêncio. Então é ridículo isso aqui, pessoal. Eu vou até destacar aqui para você, ó, e vou ler totalmente o texto, ó, e vou explicar. Eles estão considerando uma consultoria do orçamento da Câmara. Detalhe, esta mesma Câmara dos Deputados que semana passada, diante de toda a repercussão que está tendo essa questão dos descontos do INSS, você sabe o que a Câmara fez? Aumentou, aprovou o aumento de deputados na Câmara de 513 para 531. Vocês sabem na prática o que é que significa isso? Mais prejuízo para o meu bolso e para o teu. Para isso aqui, para essa safadeza de aumentar o número de deputado, não teve consultoria de orçamento, gente. Não teve. Agora, para te livrar, você, pessoa doente, aposentada, de ser convocado indevidamente e ter o teu benefício cortado, para isso ele se preocupou em fazer uma consultoria de orçamento, para que você não dê prejuízo ao governo. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Da análise exclusiva do veto ao PL 5332, a consultoria entende que o veto impede um possível aumento nas despesas relacionadas aos benefícios previdenciários por meio da manutenção das reavaliações periódicas necessárias na cabeça dele para garantir que os beneficiários continuem atendendo os requisitos legais. Isso permite uma gestão mais eficiente dos recursos públicos destinados à Seguridade Social, por ocasião do exame de adequação orçamentária e financeira. A conclusão é de que as proposições poderiam demandar algum tipo de dispêndio por parte do governo federal. Eu quero saber onde esse filho de uma égua desse governo estava quando, desde 2023, eu denunciei essa safadeza desses descontos contra os aposentados, e onde é que esse governo estava que não se preocupou na eficiência dos recursos públicos destinados à Seguridade Social? Esta mesma Seguridade Social que permitiu que você, aposentado e pensionista, esteja sendo roubado agora, nesse momento. Esse governo devia tomar vergonha na cara de considerar uma consultoria orçamentária da Câmara para jogar na tua cara, aposentado por invalidez. Inválido. Essa é a palavra. A você, BPC, inválido. Quantas mães dependem do benefício dos seus filhos porque não podem trabalhar, porque se trabalhar perde o BPC. Exato. BPC é esse que deveria ser para tratar aquela criança. Mas a mãe tem que viver daquele benefício e tratar a criança com um salário mínimo, sob a ameaça de perder o benefício porque ela estaria irregular se ela trabalhasse e, ao mesmo tempo, cuidasse da criança. Mas permitir que 41 associações e sindicatos bilionários roubem estas mesmas pessoas, isso pode. Isso é normal, governo. Toma vergonha na tua cara, ô Luiz Inácio Lula da Silva. Toma vergonha na cara, Previdência Social. Toma vergonha na cara, Dataprev. Equipe do planejamento que cuida da Dataprev. Tomem vergonha na cara pelos vazamentos de dados. Por isso vocês não estão respondendo. Por isso ninguém está sendo indenizado. Agora você me vem com essa pachorra de dizer que o aposentado por invalidez, inválido, e o BPC tem a obrigação de permanecer sendo periciado
para que o prejuízo não caia no bolso do INSS. Se tem fraude, ok, te vira para descobrir quem está fraudando, mas não convocar quem está inválido irreversivelmente para ser bode expiatório da justificativa dessa roubalheira que acontece no INSS. É disso que eu estou falando, o governo federal.